Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e parece que Luís Marques Mendes, no seu espaço de comentário semanal, veio a público dizer que André Ventura mentiu aos seus eleitores. Eu acho que é curioso, tendo em conta que Luís Marques Mendes é, ou era, pelo menos, parte do PSD. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Mas bom, o que é que eu vos venho mostrar aqui hoje? Venho-vos mostrar uma parte do comentário de Luís Marques Mendes, que ele costuma fazer de forma semanal, e venho-vos mostrar que Luís Marques Mendes fez uma interpretação, que eu não desconsidero nem considero. Eu acredito que Luís Marques Mendes tem alturas em que consegue ser imparcial e até consegue não ser um péssimo comentador. No entanto, tem alturas e, como todos nós, é sempre suscetível à discórdia o seu comentário, e eu acho que este é um dos casos em que eu discordo com ele. Mas vamos ouvir esta avaliação e eu já faço o meu comentário. Deixe-me começar por aquilo que foi positivo, porque aquilo foi tão mau, tão feio, tão hipócrita. Deixe-me começar por aquilo que foi positivo. Duas pessoas que saíram bem, Pedro Nuno Santos e José Pedro Aguiar Branco. Pedro Nuno Santos saiu muito bem ao fazer um acordo com Luís Montenegro para ultrapassar o impasse que foi criado. E, portanto, deu aqui um exemplo de maturidade, sentido de responsabilidade, e isto dá-lhe credibilidade. O que significa aquilo que eu acho que, muitas vezes, fazer acordos com o governo não descaracterizam a oposição. Pelo contrário, reforçam a sua credibilidade. Eu acho que ele saiu bem. Concordo com o Luís Marques Mendes neste aspecto. No entanto, eu não acho que ele tenha sido maduro, imparcial, um homem cheio de sentido de Estado. Não foi nada disso. Eu acho que, mediaticamente, esta foi a mensagem que o Pedro Nuno Santos passou. Isto que o Luís Marques Mendes diz é verdade. Esta foi a mensagem que o Pedro Nuno Santos passou. Sou muito maduro, sou muito capaz, sou uma oposição responsável. Esta foi a mensagem dele. No entanto, se olharmos a fundo para os acontecimentos, percebemos que isso não é verdade. Portanto, eu concordo parcialmente com a ideia. Ou seja, o Pedro Nuno Santos o que fez basicamente foi negociar de forma a ter também o seu Presidente da Assembleia da República. A meu ver, e eu já disse isto em vídeos passados, se o Pedro Nuno Santos quisesse efetivamente ter sentido de Estado, o que ele faria é: bom, Luís Montenegro, vieste conversar comigo, precisavas da minha aprovação, propuseste-te ao diálogo, assim sendo eu vou aprovar o teu candidato para a Assembleia da República, tendo em conta que foste tu o vencedor das eleições. No entanto, obviamente que isto não é uma questão obrigatória, o Presidente da Assembleia da República não precisa de ser do partido ou selecionado pelo partido que ganha as eleições. No entanto, por uma questão de estabilidade e de cavalheirismo, que é uma coisa que também funcionou até agora na presidência da Assembleia da República, tendencialmente quem ganha tem como Presidente da Assembleia da República alguém do seu partido. No entanto, isto nem sempre foi assim e gostava de deixar isso salientado. No entanto, o que é que o Pedro Nuno Santos fez ao certo? Ele não teve aqui grande sentido de Estado, ele não teve aqui grande sentido de responsabilidade. Ele percebeu, o Pedro Nuno Santos, e na minha opinião bem, o Pedro Nuno Santos percebeu aqui que tinha aqui uma oportunidade de ter um Presidente da Assembleia da República que, em teoria, segundo a questão dos cavalheirismos, não teria direito. No entanto, o que é que Pedro Nuno Santos fez? Fez o negócio, sabendo Pedro Nuno Santos que Luís Montenegro estava nas mãos do próprio e, portanto, se Luís Montenegro estava nas mãos de Pedro Nuno Santos, o Pedro Nuno Santos podia negociar a seu belo prazer, tinha que ser minimamente razoável para não parecer mediaticamente um mercenário. No entanto, Pedro Nuno Santos não teve sentido de Estado, teve visão de negócio. Portanto, Pedro Nuno Santos não foi um homem responsável, um homem com sentido de Estado. A meu ver, foi um homem de negócios que teve acesso a um cargo que, em teoria, não deveria ter, pelo menos em metade do mandato. Mas vamos ouvir o resto. Segundo ponto, José Pedro Aguiar Branco, em todo aquele processo absolutamente lamentável, censurável, eu acho que ele esteve bem antes de ser eleito e depois de ser eleito esteve sempre com muita serenidade e depois fez uma intervenção de facto também muito apropriada. E tem todas as condições, eu conheço bem, até fui colega de curso dele, eu acho que ele tem condições para fazer um excelente lugar de Presidente da Assembleia da República, porque ele tem estatuto, ele tem prestígio, ele tem uma grande capacidade de diálogo e de busca de consenso, e isto é indispensável na Assembleia da República. Ora, isto é a parte boa. E a parte má? Bom, eu sobre isto não vou fazer críticas valorativas. O senhor em causa nunca ouvi exercer tal cargo, ele nunca exerceu tal cargo. Portanto, é uma questão de esperar para ver. É como eu vos digo, o Presidente da Assembleia da República, ainda que possa ser interventivo, faz mais ou menos um papel de árbitro no jogo de futebol. Tem que intervir quando é necessário, no entanto deve passar despercebido quando o jogo está a decorrer de forma normal, que foi o que o Augusto Santos Silva não conseguiu fazer. No entanto, não tenho nada contra este comentário. Vamos ter que esperar para ver. Vamos ouvir agora a parte má, segundo Luís Marques Mendes. A parte negativa é aquele espetáculo lamentável que lhe vou dizer,
é das coisas mais degradantes que eu vi na democracia portuguesa e no funcionamento da Assembleia da República em 50 anos. Eu não direi que é mais degradante, mas das mais degradantes, porque sobretudo foi um exercício de hipocrisia e dissimulação. Mas de alguma forma uma antecâmara daquilo que pode estar para vir, não? Sim, pode estar para vir, mas primeiro esta aconteceu, as outras vamos ver. Vamos ver. Quer dizer, o desastre para mim foi André Ventura. Quer dizer, pode haver alguns fiéis que tenham gostado do comportamento de André Ventura. Mas eu, sinceramente, acho que milhares de eleitores do Chega não gostaram do que André Ventura fez. Porque ele faltou à palavra. Não honrou a palavra que deu publicamente. E eu acho que mesmo os eleitores do Chega não gostam disso, a não ser os seus fiéis. Tenho até dificuldade em perceber um ou outro comentador que diz que ele saiu vitorioso. Vitorioso uma pessoa que faltou à palavra. Porque a grande questão é o seguinte, recordando... Se olhar para a estratégia que eventualmente ele possa ter de apostar mais na ingovernabilidade, só se for por aí. Pelo meu conceito, nunca ninguém é vitorioso quando não honra a sua palavra. Mas este é o meu conceito. Sim. Agora, vou-lhe dizer, André Ventura disse publicamente, na segunda-feira, que ia votar em Aguiar Branco. Sim. Depois, nenhuma pessoa do Chega votou, nenhum deputado do Chega votou. Se ele quisesse comportar-se de forma credível, o que é que fazia? Dizia, olha, mudei de opinião, telefonava ao PSD, ou dizia publicamente, mudei de opinião. Não gostei de algumas declarações vossas, mudei de opinião. Exato. Isto era o que faria uma pessoa correta. E, portanto, eu acho que isto lhe saiu muito mal. Eu discordo de Luís Marques Mendes, mas eu percebo porque é que ele diz isto. Efetivamente, o André Ventura deveria ter esclarecido esta posição publicamente. Eu percebo porque é que o Luís Marques Mendes diz isto. E, publicamente, as pessoas não tão atentas à política podem ter ficado algo chocadas com o que se passou. Eu percebo porque é que o Luís Marques Mendes diz isto. No entanto, convenhamos, o André Ventura mudou de posição porque alguém falhou um acordo. Não foi Luís Montenegro, aparentemente, porque, segundo o que foi dito, foram os líderes da bancada parlamentar que negociaram o tal acordo. Agora a malta do PSD diz, e tal, mas isso foi um telefonema, não foi um acordo. A malta do PSD neste momento ficou focada em discutir semântica. O André Ventura chamou-lhe acordo, podiam-lhe chamar atendimento, podiam-lhe chamar, não sei, proximidade, o que quiserem. Podem arranjar aqui, agora, se quiserem discutir semântica, eu achei que discutir semântica era uma coisa mais à esquerda, mas aparentemente o PSD está em casa a discutir semântica, não é? Porque é uma coisa mais à esquerda, efetivamente. Não quero com isto dizer que o significado das palavras não importe. Eu acho é que se ficarmos neste impasse por causa do significado da palavra acordo, eu acho que estamos um bocadinho perdidos politicamente. Eu percebo porque é que Luís Marques Mendes diz isto. André Ventura, sim, eu concordo, deveria ter vindo a público esclarecer, publicamente mesmo, antes de o fazer, devia ter dito, Luís Montenegro e o PSD fizeram um acordo comigo, foi desmentido nas televisões, mudei de opinião. Devia ter sido mais claro, André Ventura, concordo com isto. No entanto, eu não concordo que André Ventura tenha mentido, porque vamos por partes. O que Luís Marques Mendes basicamente diz é que, aliás, basta olhar pelas razões pelas quais o Chega iria votar a favor de Aguiar Branco, não é? Porque se o Chega ia votar a favor de Aguiar Branco única e exclusivamente, ou uma das partes do acordo era, o Chega vota Aguiar Branco porque vai ter o vice eleito e o PSD desmente a existência desse acordo, não há razão para cumprir a nossa parte. Vamos por partes, eu também acho que isto é importante. Porque nos meios de comunicação tradicionais os comentadores andavam a dizer, bom, mas André Ventura falhou na sua parte do acordo. No entanto, aceitaram a ideia de que o acordo não existia. Ou seja, como é que André Ventura falhou a um acordo que não existia? Certo? Vamos partir do pressuposto que o PSD disse a verdade. O Paulo Rangel, o Hugo Soares vieram os dois dizer, não existe acordo nenhum. Eu sei que isto lhes dá jeito mediaticamente porque fortalece o não é não por parte do PSD, eu percebo. E André Ventura tentou provocar isso do ponto de vista estratégico. Eu percebo isso. Tentou provocar e tentou roçar e por isso é que a parte semântica lhes faz confusão. O que eu acho que é importante é, o PSD veio ao público através de Paulo Rangel e através de Hugo Soares e acho que através de mais pessoas dizer que o acordo não existia. Mas depois ficam chocados que André Ventura não cumpra a sua parte do acordo. Bom, se o acordo não existia, André Ventura não tinha que cumprir parte nenhuma porque o acordo não existe. Eu parto do pressuposto que se existe um contrato e o contrato é quebrado por uma das partes, a parte culpada é quem quebrou o contrato. E, portanto, se o contrato é quebrado, se uma das partes estruturais do contrato são quebradas através de declarações públicas, por exemplo, André Ventura deixou de ter a obrigação de cumprir seja o que for. Porque, segundo os próprios, o acordo não existia. Se o acordo não existia, por que raio é que André Ventura mentiu? Não é?
Eu acho que isto é importante ser feito e não é uma questão de ginástica. André Ventura, bom, isto para sintetizar e para terminar, porque efetivamente daqui já ouvi o que vos queria mostrar, isto tem meia hora, o comentário de Luís Marques Mendes, ou quase 40 minutos, 50, uma coisa assim. Isto para sintetizar, concordo. André Ventura devia ter esclarecido melhor a sua posição porque foi uma coisa algo violenta para aquilo que as pessoas estão habituadas. Isto do ponto de vista mediático, não é do ponto de vista estratégico. É uma questão de esclarecimento das pessoas que não acompanham tanto a política. Porque as pessoas que não acompanham tanto a política ouviram André Ventura a dizer e tal, eu vou votar a favor da Guiar Branco, e depois viram que André Ventura votou contra o André Ventura e o Chega. Portanto, sim, eu acho que André Ventura devia ter esclarecido melhor esta posição mediaticamente. No entanto, eu não acho que ele tenha procedido mal. Da minha parte, o que eu acho é, André Ventura, segundo Pedro Pinto, porque é o líder da bancada parlamentar que negociou com o Hugo Soares ou com o Moraes Charmente, não sei com quem é que foi já, mas acho que era Moraes Charmente, existia um acordo. Pedro Pinto tinha dado a sua palavra, alegadamente, Pedro Pinto com Moraes Charmente tinham dado ambos a sua palavra de que ia acontecer um acordo. Não era nada por escrito, era uma coisa de cavalheiros e, portanto, estava esclarecido o acordo, existia o acordo. Mediaticamente, figuras relevantes do PSD vieram dizer e tal, mas o acordo não existia. Bom, se o acordo não existia, o acordo terminou, não é? E, portanto, se o acordo terminou, porque é que o PSD agora diz que o Chega é que não cumpriu a parte do acordo? É porque o PSD agora veio ao público dizer e tal, mas o PSD cumpriu a sua parte na mesma. Mas desculpem, permitam-me interromper, cumpriu a sua parte do quê? De um acordo que os próprios disseram que não existia? Não faz sentido. Portanto, o PSD não cumpriu nada em concreto porque, segundo o PSD, o acordo não existia. Quem faltou à palavra foi o PSD. Ponto. É tão simples como isto. Portanto, querem honrar o acordo? Honrem a vossa parte e admitam que o acordo existe. Desmentem o acordo. Não esperem que o acordo seja cumprido por nenhum dos lados. Ponto final, parágrafo. É assim que os acordos funcionam. Parece-me a mim. Mas pronto, meus caros, eu percebo e efetivamente isto são coisas que acontecem. O André Ventura poderia ter esclarecido melhor a posição. Poderia. No entanto, a posição de André Ventura foi acertada. Se o acordo não existe, se foi desmentido, se os líderes do PSD optaram por negociar com o PS, é um problema que é deles. Eu acho que estas posições de André Ventura têm efetivamente que ser melhor esclarecidas pelo próprio em público, porque o povo português está demasiado habituado a uma estabilidade de plástico. E quando existem posições de ruptura, o Chega pode ser castigado se as posições não forem devidamente esclarecidas. E temos que perceber que nem todas as pessoas estão atentas à política. E, portanto, é importante, parece-me a mim, que André Ventura, da próxima vez que faça uma coisa destas, que a mim me pareceu acertada, que esclareça melhor. Da minha parte, efetivamente é isto. Mas bom, meus caros, este foi o vídeo. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Vão ter as minhas redes sociais todas na descrição e queria só informar-vos antes de mais que brevemente vou ter umas entrevistas interessantes. Vou entrevistar o meu amigo Duarte Branquinho. Já agora, Duarte, um grande abraço para ti. Vamos falar sobre uma organização de direito, uma organização muito interessante, sobre livros e ter uma conversa, porque eu gosto imenso do Duarte Branquinho e vou entrevistá-lo brevemente. Vão ter também o Milton Simões, portanto o Homem Finanças, vem aqui ao meu podcast, que eu tenho a certeza também que vocês vão gostar, e vou ter também brevemente o José Matias. Vamos gravar novamente a entrevista, só ainda não ficou gravada por uma questão da gente e só ainda não foi publicada por uma questão de danos técnicos, vamos dizer assim. Portanto, da minha parte é isso. Novamente, tem as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.